então, hoje com o professor Roberto e o professor Rubens, da oficina 3, Ensinar e Aprender, Processos e Relações Interdependentes. O professor Rubens, ele atualmente é professor titular do curso de graduação em odontologia e pós-graduação na Unesp, do campus de São José dos Campos. Ele obteve títulos de mestre e doutor em materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, e graduou-se em odontologia pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, da Unesp. Ele obteve aí o título de livre docente no ano de 2014 e professor titular no conjunto das disciplinas materiais odontológicos e prótese no ano de 2024. O professor Roberto, ele é professor Roberto Tadeu Yoshich, ele é professor livre-docente no Departamento de Educação da Unesp, do campus de Rio Claro, licenciado em Educação Física pela Unesp, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp e doutor em Educação pela Unicamp. Possui ainda pós-doutorado em Psicologia pela Universidade de São Francisco e é docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biociências da Unesp, do campus de Rio Claro. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina. É uma alegria imensa estar recebendo vocês aqui e é uma alegria imensa compartilhar essa oficina com o Rubens. Já deixo expresso aqui os meus agradecimentos ao CDEP3 pelo convite. É uma alegria mesmo para a gente retomar algo que nos foi muito caro e nos é caro até hoje, que é fazer parte do grupo que trabalha com a formação dos colegas, né? E nesse trabalho aprende muito mais, às vezes, do que a gente traz as questões e colaborações aqui para os trabalhos. Bom dia a todos também. Acho que faço as palavras do Roberto, então um prazer estar aqui trabalhando de novo com a formação docente. Como o Roberto falou, é um trabalho antigo já, então eu entrei no CENEP, adiantando já minha apresentação, em 2006. Então, desde lá, eu tenho feito minha formação, participado do CENEP. O Fábio me apresentou, então cortou boa parte da minha apresentação. Então, eu sou dentista, então não sou pedagogo, né? Não fui formado na licenciatura, então eu sou bacharel. Então, para mostrar para vocês que tendo interesse, tem um caminho para todo mundo, né? Eu acho que é isso que a gente espera, que todos participem dessa formação e dê valor para esse processo. E fui coordenador executivo do CENEP, um pouco antes dele acabar, então em 2018, 2019. Então foi um processo duro, né, dolorido para quem participava desse grupo. Nada como tem, porque mostra que boas ideias permanecem. Então o CDEP3, eu acho que é a prova viva disso, né? Então se institucionalizou e é bom estar aqui de novo conversando com todos vocês. Então vamos lá. Algumas instruções só para vocês entenderem também como que a gente vai funcionar. A gente está tentando manter um pouco da estrutura que a gente fazia antes. Claro, não vai ser possível em termos de conteúdo, porque a gente tinha sempre oficinas mais extensas, mas o que a gente quer tentar trazer para vocês é um pouco da dinâmica de como a gente pensa essa ideia da formação. A primeira coisa que a gente precisa colocar para vocês é que a gente está aqui num momento de diálogo, realmente num momento de troca, né? Em 2 horas, menos talvez um pouco, a gente sabe que isso não é suficiente para a gente poder discutir, aprofundar e fazer surgir ideias inovadoras a partir de uma oficina. Mas no mínimo serve para a gente se conhecer, no mínimo serve para a gente despertar algumas reflexões que, principalmente vocês que estão chegando, já devem estar vivenciando a partir desta prática que vocês estão vivendo nos cursos de vocês. Bom, a gente tem um roteiro aqui que é de se apresentar um pouco, a gente quer conhecer um pouco vocês, dos objetivos, como que a gente vai fazer hoje, e aí a gente tenta fechar um pouquinho com alguma evidência do que a gente tem visto na literatura em termos de a relação do ensinar e aprender.
Uma coisa que eu acho que precisa ficar bem clara para que a gente consiga fazer essa oficina chegar onde a gente gostaria que ela chegasse, são duas coisas: a participação e o diálogo e a troca e a conversa de vocês. Isso é fundamental, tanto de vocês para com vocês como de vocês para conosco. A outra questão é se sentir muito livre, muito à vontade para poder se colocar. Acho que a gente já entendeu que nós fazemos parte de um time, de uma equipe, e uma equipe que trabalha de maneira mais organizada, sincera, livre e até inclusive mais franca, no sentido mesmo de começar a apontar aspectos que estão sendo, por exemplo, importantes para vocês na sala de aula, faz também com que a gente consiga, do outro lado, se organizar melhor para poder, de alguma forma, encontrar um caminho que seja melhor, que faça com que todo mundo possa se desenvolver melhor a partir das suas práticas pedagógicas. E a segunda questão nós vamos tentar controlar muito bem o tempo, por conta das atividades que a gente está fazendo. Então, a dica deu tempo, não tem problema, mas a gente precisa concluir a frase. Não precisa concluir a frase, está tudo bem, tá? O que a gente está querendo aqui trabalhar com vocês, dialogar com vocês, é esse exercício de pensar, é esse exercício de refletir. O resultado final talvez não seja possível da gente conseguir concluir hoje, mas não tem problema, tá? Então, a gente vai ficar bastante atento a essa questão do tempo para tentar chegar até o final com todas as etapas cumpridas, ok? Bom, vocês conhecem esse aplicativo? Sim. Usam? Não. Então, esse é um aplicativo que vocês conseguiram ver, que a gente consegue fazer um levantamento muito rápido. Então, para usar como uma ferramenta diagnóstica, tá? Normalmente a gente usa, como a gente fez aqui com vocês, só para vocês passarem pela experiência, vocês responderem perguntas para a gente conhecê-los melhor. Então, o que a gente pode fazer com nossos alunos em sala de aula? Então, no primeiro dia, eu costumo fazer, saber de onde vem, quantos anos tem, se mora com os pais, que república, e assim por diante. Então, é uma ferramenta que a gente consegue conhecer um pouco mais alunos e aproximar também. Então, a gente trabalha bastante com isso. É uma boa ferramenta, não só para ferramenta diagnóstica, mas também se pode utilizar para fazer avaliação em tempo real. Socrative, né? Socrative. Eu já ouvi falar, mas não usei. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito legal. Você nunca teve problema do aluno falar assim, eu não quero que exponha meus dados. Não, você pode deixar anônimo. Fecha anônimo. Vocês poderiam disponibilizar depois É gratuito. É gratuito. Tem a versão básica, é gratuito. Então a gente consegue esconder os nomes aqui. Tá? E o aluno pode colocar um apelido também. Não precisa colocar o próprio nome. Mas vou colocar alguém aqui e ele sabe quem é. Tá? Então é uma ferramenta bastante legal. Aqui a rede está ruim, mas eu conseguiria abrir aqui em tempo real as respostas e a gente conversar sobre cada questão. Que é algo legal. O Vickers é legal, né? Então é uma opção de ferramenta para ajudar nesse processo. Muito bem, como é que a gente vai trabalhar então na realização da oficina? Tá? Primeiro, nós vamos trabalhar com grupos de, acho que são 9 pessoas, pelo que a gente entendeu era para ter 36, não tem problema se ficar um pouco a mais ou um pouco a menos. E a gente vai ter, dentro dos grupos, então, a ideia escreva em cada post-it, vocês vão receber 2 cores de post-it, o que vocês pensam sobre o que é ensinar e o que é aprender. O post-it, ele foi colocado de forma intencional. A ideia não é fazer uma tese, nem uma dissertação nesse momento, embora a gente gostaria muito que vocês pudessem falar e escrever o máximo, mas a ideia é lançar palavras que para vocês fazem sentido quando vocês pensam nesses 2 processos. Tá? Ou até entender que não são 2 processos. Tá? Vocês fiquem muito à vontade. A ideia é que a gente vai fazer essa diferenciação.
Depois, vocês em grupo vão analisar um caso de ensino, tá? Que eu já vou colocar para vocês. O grupo vai elaborar uma síntese dessa conversa e cada grupo tem 5 minutos para poder fazer a sua exposição. E aí é que a gente pede que vocês sejam assim bastante concisos em relação àquilo que foi decidido pelo grupo, né? Porque é isso, pessoal, a gente pode ir trocando as nossas ideias nos cafés, nos encontros que a gente vai tendo, não precisa ser, não dá para ser colocado tudo aqui agora, tá? Tá claro isso? Então essa é a dinâmica que a gente vai fazer. Nós temos um trabalho que ele é mais individual, depois ele vai para o grupo, do grupo sai um relator, o relator vem, apresenta e a gente começa a nossa conversa sobre tudo isso. Estou torcendo muito para dar tempo de fazer tudo, tá? Vamos para o próximo. O que a gente espera que aconteça hoje aqui em termos de objetivos? Ao final desse nosso encontro, que vocês tenham conhecido e conversado um pouco sobre a pluralidade de significados sobre o que é ensinar e aprender. E isso não está presente aqui, isso está presente em todo lugar. Que vocês tenham começado pelo menos um processo de reflexão sobre a relação de interdependência entre esses processos. Vamos ver se é que aparece isso aqui neste grupo, né? Dialogar sobre algumas estratégias que a gente possa pensar para promover essa interdependência entre ensinar e aprender. Vejam, nós no começo já pensamos numa ferramenta que poderia ser um caminho para começar essa conversa. Por exemplo, usar o Socrative para a gente se conhecer mais. As perguntas eram perguntas mais pessoais, mas poderiam ser perguntas mais conceituais e a gente poderia então começar uma conversa a partir do que cada um tivesse respondido lá no Socrative sobre um determinado conceito. Tá? Vamos para o próximo. E aí a gente tem os casos. Tá? Então, vamos distribuir os nossos post-its aqui. Ah, já tá? Legal. Acho que já todo mundo já recebeu, obrigado. Acho que todo mundo está recebendo. Não ainda? Uma de cada. Volta só um pouquinho para mim, Fábio. Mais um. Olha lá. O amarelo é para escrever sobre o que vocês pensam que é o ensinar. E no rosa é o que é o aprender. Pode ser grupo de 10. Pode ser. Pode ser. Pode ser grupo de 10, pode ser a lápis. Pode ser a lápis. Pode rasurar também. Vai valer nota. Não vai valer nota. A gente estava brincando aqui que é o seguinte, olha lá, já fiquei sabendo que mais de 90% de vocês estão em estágio probatório. Isso significa muito para um professor quando ele descobre uma fragilidade do aluno. Portanto, pensem bem no que vocês vão fazer. Essa é uma postura que às vezes aparece na sala de aula, às vezes intencional, às vezes não intencional, mas é fato que essa ideia de vai cair na prova ou não, e são perguntas que de alguma maneira já vão dizendo um pouco quem são essas pessoas, né? Você mal, esqueci a caneta. Quem tem uma caneta? Como é seu nome mesmo? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Esse trabalho primeiro é muito pessoal, no sentido de vocês colocarem aí nos post-its. Pode ser palavra-chave, pode ser uma frase, mais do que uma frase se couber, ok? Mas é importante que vocês se sintam representados aí nesse post-it em relação ao que vocês pensam. O ensinar é o amarelo e o aprender é o rosa.
Muito bem. Conseguiram fechar essa primeira etapa? Ótimo. A segunda etapa é formar os grupos. A ideia é não façam grupo com colegas, se possível, né, do mesmo campus, tá? Para fazer com que a gente tenha ali mesmo essa coisa do grupo ter que se conhecer, ter que conversar, tá bom? Então, essa é a ideia. São grupos de 9, olha lá. Vocês podem se reunir, formar grupos pequenos nos cantos aqui da sala, para não interferir, ou se tiver um espaço aqui ao lado também pode usar, tá? Fiquem à vontade. A ideia é, a hora que a gente... Pessoal, acabou mesmo, tá? Vamos para o caso. Vamos ler o caso que vocês vão conversar sobre. Você acabou de ser contratado ou contratada como docente na Unesp para ministrar um conjunto de disciplinas para graduação. Uma dessas apresenta alto índice de reprovação. Nos primeiros dias de aula, você identificou um certo desinteresse por boa parte dos estudantes que foram reprovados. Há também aqueles estudantes que se mantêm usando celulares, mesmo você tendo solicitado que os guardassem. A partir do significado que você atribui ao ensinar e ao aprender, dialogue com os pares que também enfrentam esses cenários parecidos com os seus. O que poderá ser feito em relação aos processos de ensinar e aprender para que esse quadro possa ser revertido? A gente tem 2 grandes desafios aí nesse caso. Um é o alto índice de reprovação, 3, aliás. 2 é o desinteresse desses alunos. E o terceiro, alunos que têm esse hábito do uso do celular durante a aula. Baseado naquilo que vocês entendem que é o ensinar e o aprender, o que poderia ser feito para essa turma que tem esses desafios, ok? Vocês têm aí 15 minutos para poder conversar. Primeira coisa, já elejam quem vai ser o relator do grupo para poder representar aqui na frente no momento da síntese, ok? Bom trabalho para você. Marcel Campos de Itapeva. Nós trabalhamos com um grupo muito heterogêneo, foi muito interessante. Áreas de biológicas, área de humanas, com psicologia, engenharia, artes visuais, sociologia, filosofia, odontologia e as engenharias. E percebemos que os problemas são comuns. Os problemas são muito parecidos, independente da grande área que nos dividimos, né? Então, em relação aos 3 pontos que nós precisávamos discutir: desinteresse, celulares e o alto índice de reprovação. Colocamos aqui algumas ideias, por exemplo, o uso da tecnologia, o uso dos celulares, para que esse aluno possa integrar e fazer parte desse processo, se colocar no centro desse processo de aprendizagem. Então, nós discutimos, às vezes, um aluno, né? Meus colegas falam, eu não me incomodo com o celular, com o uso do celular. Eu falei, eu me incomodo muito com o uso do celular. Eu sou uma pessoa assim que, claro, com a percepção do próximo. O que ele está fazendo com esse celular? Ele está sendo usado para a construção do conhecimento ou é um desvio, é algo relacionado a isso? Então, usar essas tecnologias, usar na forma de quiz, na forma de um resgate de algum conhecimento. Eu faço uma provocação com o aluno quando ele está muito assim. Eu falo assim, poxa, vai lá e... O que é mesmo aquela pergunta? Faz o seguinte, procura tal conceito para mim. Pá, já que você está aí na mão. Pá. E aí, acabo resgatando, voltando esse aluno pro contexto da aula em si. Bom, colocar seminários para construção do conhecimento, também nesse papel de colocar o aluno como o protagonista no centro desse processo de troca que tem que acontecer entre nós, mediadores, e esse aluno que está nesse conhecimento. Opa! Então, uma conversa franca, estabelecimento de contratos sociais, a apresentação desse contrato social, contrato pedagógico, muito obrigado, não social, desculpa. Sou da engenharia, desculpa. Contrato pedagógico. Né? Métodos de premiar as disciplinas, reaver as nossas metodologias de ensino,
Conhecimento do contexto socioeconômico do aluno, que às vezes esse desinteresse está relacionado ao contexto que ele se insere na sociedade, umas dificuldades que ele passa. Eu tenho colegas que trabalhavam na roça e dormia na aula, durante a aula, porque o cara trabalhou na roça. Então, vinha e ficava cansado. Bom, quiz, trazer a tecnologia presente. E, uma coisa aqui, colocando um processo de mentoria, mas na sala de aula. Então, aqueles alunos que têm um desempenho melhor, sendo colocados junto com aqueles com maiores dificuldades. E aí, nessa troca, eu acho que até a gente dá a possibilidade de surgirem potenciais aí, futuros instrutores e tudo mais, nesse processo de troca entre os alunos. Mas eu acho que ficou claro de colocarmos esse nosso aluno no centro desse processo. A gente estava até comentando, né? Acabou? 30 segundos? Só comentando rapidamente a diferença, né, do aluno que está passivo, né? Senta lá, vou receber, vomita o conteúdo em mim. A gente está percebendo que não é isso, vai cortar o microfone. Não é isso, tem que colocar o protagonista. Obrigado, gente. Bom, então foram 3 problemas principais, né, identificados. O primeiro em relação ao alto índice de reprova dos alunos nessa disciplina aí, né? E aí a proposta foi inicialmente fazer uma avaliação diagnóstica para entender os motivos, né, que levam a essa alta taxa de reprovação dos estudantes. Depois, em relação ao uso do celular, né, que os estudantes não têm interesse no que está sendo falado na aula, mas eles ficam no celular. Então, em relação a isso, a proposta foi rever o contrato didático-pedagógico, né, que foi conversado e acordado com os estudantes. E aí, se os estudantes apresentarem, né, os motivos ou conseguirem convencer sobre a importância do uso do celular, né, poderia rever aí esse contrato e, em determinados casos, até fazer uso do celular como uma ferramenta. E, por fim, em relação à falta de interesse, né, de uma forma geral, dos alunos em relação ao conteúdo da disciplina, a proposta seria fazer apresentações dos temas, né, ou discussões de uma forma mais contextualizada, para que os alunos entendam a importância daquele tema que está sendo apresentado. Então, não somente seguir ali os tópicos propostos para a disciplina, mas tentar, né, apresentar de uma forma contextualizada para que eles enxerguem a importância daquilo e as aplicações que eles poderiam fazer depois na vida profissional deles. O nosso grupo chegou a uma síntese, uma boa síntese, para atacar esses 3 problemas, né? Alto índice de reprovação, uso do celular, e o outro era motivação, né? Desinteresse, motivação pela disciplina. Bom, a síntese que a gente chegou foi que a gente precisa percorrer basicamente 3 etapas. A primeira, devido ao contexto que a gente vive, de heterogeneidade nas salas de aula, né? Então a gente tem alunos de diversos níveis preparados de formas diferentes, então a gente tem um grande desnível na sala de aula. Essas disciplinas que têm alto índice de reprovação, elas criam uma certa inibição no aluno, uma certa insegurança, né? Então, o primeiro passo que a gente tem como sugestão é fazer uma socialização entre os alunos, para que eles se conheçam melhor e estabeleçam esse raporte, né? Essa conexão entre, né, seus hábitos, seus gostos, né, as suas preparações. Então, a gente pode fazer essa primeira etapa por meio de um formulário, informes, né, pelo Socrative, usando então a ferramenta do celular, para que esse processo seja mais dinâmico. Mas tem outras possibilidades também, né? Possibilidades de roda de conversa, onde os alunos têm possibilidade de se expressarem, tanto quanto, né, a sua formação, quanto também os seus anseios, né, pela disciplina e o que eles esperam ali do aprendizado. Então, esse primeiro momento é um momento de socialização e de interação entre eles, o que vai facilitar, então, as etapas seguintes. A segunda etapa seria, então, nós, com o uso do celular,
nós fazermos, então, dinâmicas que possam, num primeiro momento, oferecer a eles um contato com o conteúdo, pode ser por meio de um vídeo, por exemplo, apresentar o conteúdo por meio de um vídeo e mediar essa participação do vídeo com perguntas pelo celular, de maneira que todos possam, então, estar mais ativos, né, no tomar contato com esses conteúdos. E essa segunda etapa se aprofunda um pouquinho melhor a parte da interação. Tem algumas metodologias que promovem, então, por exemplo, a interação entre pares, o peer instruction. Outra metodologia também é o método 300, e também formação de grupos, que elaboram perguntas, né, para o grupo oposto, respondem, né? Ou seja, nós teríamos aí uma segunda etapa de interação entre os pares. E aonde que fica, então, o papel do professor, né, nesse contexto? O papel do professor entra como um mediador, né, um facilitador ali do aprendizado, de maneira que ele esteja, então, mediando conflitos, mediando ali inseguranças, né, reconhecendo, né, líderes, reconhecendo, né, alunos que têm mais facilidade de aprender, né, porque muitas vezes os próprios pares ensinam melhor que os professores, né? Então, aquele conteúdo que, para aquele aluno que tem dificuldade, ouvindo o professor é muito distante, falado por um próprio colega, às vezes torna-se mais simples, né, mais fácil. Então, a gente vê como fundamental essa interação entre eles, de maneira que esse conteúdo seja ressignificado, né, à medida que eles vão, então, interagindo entre si. Então, em síntese, foi isso que a gente chegou. Pessoal, muito obrigado. Eu sou a Aline, do Departamento de Comunicação Social em Bauru, curso de jornalismo. O nosso grupo, a partir dos 3 problemas identificados, né, então a alta taxa de reprovação, o desinteresse e o uso excessivo do celular, apesar dos muitos pedidos, né, para que não fosse utilizado, a gente entende esses problemas como conjuntos, né? Então não dá para a gente separar um do outro, eles podem e provavelmente estão relacionados. E aí, considerando o processo de ensino-aprendizagem como uma coisa só, né? A gente pensou também em pontos, assim como os outros colegas que apresentaram, em algumas etapas, né? Então, a primeira delas seria conhecer o aluno e fazer isso a partir de uma avaliação, um diagnóstico, inclusive utilizando o celular, para que a gente possa, de fato, tentar compreender qual que é o problema dele com o desinteresse. É uma falta de acesso ao texto do professor, é uma falta de entendimento da linguagem que tem sido utilizada, né? E, a partir dessa avaliação, tentar estabelecer ali uma conexão com o aluno e também entre os alunos, né? A partir dessa primeira etapa, então, a gente iria para um segundo momento, em que seria realizado um mapeamento de outras estratégias que pudessem ser mais engajadoras, né? Considerando essa questão do celular como uma questão muitas vezes geracional, né? Um hábito que é muito difícil que a gente tire isso deles, né? E, a partir desse levantamento de novas estratégias e ferramentas, a gente pensaria também na corresponsabilidade, né? Considerando que eles também têm o papel de pensar junto com o professor, né? Fazendo esse deslocamento de papéis, como que a gente pode pensar, então, novas ferramentas, novos modelos, novas técnicas novos critérios de avaliação, por exemplo, né? E, a partir desse levantamento, desse mapeamento, a gente colocou aqui 2 exemplos dessa situação hipotética, mas que não é tão hipotética assim, porque muitos de nós já vivemos ou estamos vivendo isso, né? Nós pensamos, então, uma possibilidade seria a monitoria com alunos que foram aprovados na disciplina, considerando a importância dessa aprendizagem entre pares, né? Que muitas vezes a linguagem ali é muito mais comum àquele aluno que está com dificuldade do que a linguagem do professor. Então, isso também empodera aquele aluno que foi aprovado, né? E também faz esse deslocamento da relação entre aluno e professor, responsabilizando também os outros alunos que foram bem, enfim, na disciplina. A colega também comentou do modelo 300, né, que acho que pode ser legal, e muitos outros modelos que a gente pode levantar de acordo com a disciplina que a gente estiver oferecendo ali, a disciplina que oferece esse problema.
E um outro exemplo também de uma outra colega do grupo foi um quarto ponto, né, que seria utilizar o celular como um mediador. Então, se apropriar de ferramentas digitais, e por isso que é importante o diagnóstico, porque a gente vai saber quais ferramentas são essas que eles usam, para que a gente possa, a partir dessa apropriação de ferramentas digitais, dar autonomia para esses alunos, né? O exemplo que a colega trouxe foi de utilizar, por exemplo, um podcast, né, que eles produzissem um podcast como um critério de avaliação, ao invés de fazer uma prova, por exemplo. Claro que nem toda disciplina isso daria certo, mas a gente pensou isso como uma maneira de se apropriar, né, da tecnologia e, ao mesmo tempo, dar essa autonomia para o estudante. E eu acho que é isso. Obrigada, grupo. Obrigado pela participação de vocês. Eu acho que, de alguma maneira, alguns daqueles objetivos que a gente colocou, eles já começam a aparecer aqui nessa etapa que a gente está agora, tá? A ideia é que a gente possa apresentar algumas coisas para vocês, inclusive a partir do que vocês colocaram, mas vou tentar ser muito breve. Então, depois, se alguém quiser os slides, a gente pode disponibilizar, não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente estava, assim, ao preparar, né, essa oficina para vocês, e isso fica muito claro, embora eu, na minha avaliação rápida aqui, vejo até uma certa tendência que vocês colocaram na fala, de maneira geral, do grupo, em relação ao ensinar e aprender, para mim fica muito claro que este grupo, posso falar deste grupo, entende esta relação muito mais na direção do aluno como um elemento-chave do processo do ensinar e aprender. Pelo menos, e eu falo isso a partir das estratégias que vocês foram colocando de maneira geral. Mas o que a gente quer apresentar aqui com esse quadro, né, é só para poder mostrar o seguinte: mesmo que a gente não conheça um referencial que fale sobre o ensinar e o aprender, a gente fala de um lugar. Eu posso não conhecer o referencial socio-interacionista ou socio-construtivista, e tem outros ali, e tem vários, mas é importante que a gente diga para vocês que, quando a gente se posiciona em relação a um conceito, e depois disso, quando a gente se posiciona se comportando em relação a esse conceito, por trás disso tem uma crença do que eu imagino que seja o ensinar e o aprender. Eu posso não ter consciência disso, saber falar claramente sobre esse referencial, mas eu não posso deixar de reconhecer que algum deles ou uma mistura deles acontece dentro de mim que me faz falar deste jeito e me comportar nessa direção. Então, esse quadro é só para mostrar para vocês, assim, a gente precisa estudar. A Amanda, eu cheguei no finalzinho da fala da Amanda, e eu peguei exatamente essa parte que ela diz assim: a gente precisa estudar, e a gente precisa estudar para além do conteúdo que já é nosso, que já é próprio nosso. Porque essa ideia do se tornar um professor universitário, nem sempre ela foi desenvolvida com a gente na nossa formação na pós-graduação. Aliás, quase nunca ela foi desenvolvida. E aí, eu preciso me apropriar desse conhecimento que me faz e que me ajuda a construir a minha identidade como professor. E eu diria, tem referenciais que nos ajudam a fazer isso, ou que eu olho para esse referencial, para essa abordagem e digo: olha, isso tem a ver comigo. Eu acredito nisso, eu me identifico com isso. Bom, eu preciso estudar mais, então. Como é que é o meu papel quando eu acredito que o ensinar é envolver o aluno em experiências que tenham a ver com o dia a dia, tá? Esses referenciais, eles são excludentes, eles são complementares? Eu diria que eles são diferentes. Eu acho muito perigoso dizer que eles são complementares, por quê? Porque, de maneira geral, eles têm pontos de partida epistemológicos diferentes, né? E aí vou brincar com uma coisa aqui, né? O Lucas é de uma abordagem dentro da psicologia que também tem essa relação com o ensinar e o aprender, inclusive dentro da produção do conhecimento da psicologia, né? E eu falei assim: será que eu coloco ou não, né? Que é a análise do comportamento. E aí, porque eu não coloquei intencionalmente para dizer o seguinte:
são escolhas que a gente faz e que essas escolhas nos encaminham para a gente se colocar em relação a esses processos de ensinar e aprender a partir dessas escolhas. Agora, tem uma escolha que é melhor? Eu não iria por essa análise, eu não iria por esse caminho de dizer essa escolha é mais adequada do que outra. Uma das coisas que eu aprendi na pós-graduação foi a entender que esses referenciais que fundamentam as nossas práticas, eles são diferentes, eles são compostos por epistemologias completamente diferentes, e tentar juntar ou tentar escolher pode ser um caminho muito árduo, muito difícil e que provavelmente vai dar errado no momento em que você vai para a aplicação, né? Então, isso é só para a gente poder, e para vocês que estão chegando principalmente, né, entender que, ainda que a gente não consiga reconhecer qual é o referencial dentro das teorias educacionais que poderiam me fundamentar, eu acabo fazendo isso, ainda que inconscientemente. Quando eu trago isso para minha consciência, isso me desperta a dizer, eu estou sendo coerente com essa abordagem? A minha prática condiz com aquilo que é esperado de mim como professor, quando eu entendo que o aluno está no processo, ele está no centro do processo de aprendizagem? Porque uma coisa é eu dizer, o aluno está no centro do processo de aprendizagem, e aí eu vou lá e faço aula expositiva 95% da minha disciplina. Eu penso que é isso, mas eu me comporto numa outra direção completamente diferente. Quando a gente conhece esses referenciais e faz escolhas em relação a eles, de maneira geral a gente começa a construir essa coerência entre o que eu penso e o que eu faço. E isso faz toda a diferença para quem recebe ou para quem está próximo da gente dentro da sala de aula, tá? Só algumas evidências para a gente poder depois conversar. Esse é um estudo que tenta trazer a relação do que o professor faz em termos de metodologias e como os alunos percebem essa metodologia do professor. Então, veja, é um estudo relativamente recente, e aí, assim, em síntese, no campo da renovação metodológica, né, ou nesse domínio, por exemplo, o estilo de trabalho do professor é diferente quando ele usa a metodologia ativa na sala de aula. O professor valoriza muito essa questão, o aluno nem tanto. Do ponto de vista de considerar o mesmo valor que o professor atribui para aquela dada situação, o aluno talvez não, o aluno dele não esteja enxergando daquele jeito. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, o professor, em relação a diferentes métodos pedagógicos são usados, dependendo das características dos estudantes, isso para o professor, ok, é uma questão valorosa. Os alunos não estão entendendo nessa mesma direção em relação a isso. Então, a ideia de trazer esse estudo, veja, é um estudo que, de 92 variáveis que foram estudadas no processo de ensinar e aprender, 32 delas tiveram uma relação significativa de diferença entre como o professor vê aquele processo ou aquelas situações que compõem aquele processo e como o aluno está percebendo isso. E isso tem um impacto direto na minha prática, porque veja, à medida que eu valorizo uma situação relacionada ao processo de ensinar e o aluno está recebendo e entendendo isso numa outra direção, ele provavelmente vai se comportar numa outra direção que vai voltar para mim. E eu vou dizer, bom, mas o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou achando isso tão importante e meu aluno parece que isso não está tendo nenhum impacto em relação a isso? Então, essas ideias que vocês trouxeram, por exemplo, de uma avaliação em relação como o aluno se enxerga, como é que ele vê a disciplina, isso é fundamental para a gente começar a pensar em caminhos que se interconectam em relação ao ensinar e aprender. Essa é uma outra dimensão, por exemplo, em relação ao uso de metodologia ativa, né? Então, o que a gente vê? Né? O uso de metodologia ativa incentiva o trabalho em grupo, a aprendizagem entre os estudantes. Se eu olho para a definição de metodologia ativa,
isso está completamente coerente com o que uma metodologia ativa deveria fazer. Para o estudante que está passando por essa situação, ele não está enxergando desse mesmo jeito, que o trabalho em grupo está fazendo, por exemplo, com que ele participe mais, tá? Isso nesse estudo, ok? Quando a gente vai para uma outra evidência, né? Essa aqui foi uma meta-análise que foi feita com 132 estudos que foram testados em relação ao ensinar, a relação do ensinar e do aprender, né? E o que a gente vê ali no tamanho do efeito? Que tem algumas estratégias que o professor usa que pode causar o maior efeito na aprendizagem do aluno, como, por exemplo, a gente tem ali, né? Algum grupo citou a questão da mentoria, acho que foi o último grupo, né? 2 grupos citaram. Veja, o que eu chamaria ali por modelação no processo de ensino. Tem um efeito relativamente importante, significativo ali nesse processo. Então, o que isso está mostrando para a gente? Esta interdependência entre as escolhas que eu faço relacionadas ao meu ensinar, com o impacto que isso tem no processo de aprender do aluno. Isso é importante, porque nos dá já uma pista de enxergar esse processo como, de fato, um processo interconectado. Ontem, a gente estava conversando sobre isso e preparando, revendo as nossas preparações, e uma das imagens que me veio à cabeça, inclusive por conta das palestras, é que, só uma declaração pessoal em relação a isso, parece que nós estamos assim, imagina uma rodovia em que são 2 pistas que vão para o mesmo lugar, tá? Então, o professor está numa pista e ele vai, e o aluno está na outra pista e ele vai, e eles não se interconectam. Então, um acelerando para dizendo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar com o conteúdo, eu tenho que aplicar essa prova, eu tenho que responder e-mail, eu tenho que orientar, e o outro dizendo, eu tenho que passar na disciplina, eu tenho que conseguir nota, eu estou pensando numa bolsa, eu quero fazer pós-graduação. Calma, porque são processos que deveriam estar se conectando. E o pior de tudo, que é um pouco isso que o Wilson falou, a ansiedade que isso está gerando nesses 2 grupos, porque, claro, cada um com as suas preocupações e dizendo, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, e o outro está dizendo, eu tenho que sobreviver, eu tenho que conseguir, eu tenho que pagar minhas contas. Vejam, se eu relaciono isso com o processo de ensinar e aprender, quando é que essas coisas se conectam? Porque, de fato, há um impacto da forma como um se comporta dentro da sala de aula, sobre o meu trabalho, e a maneira como eu me comporto quando eu executo o meu trabalho no impacto da aprendizagem do aluno. Então, a ideia é que escolher determinadas estratégias depende muito da nossa concepção do que a gente tem de ensinar e aprender. Quanto mais essa conexão ela for aparente, evidente, clara para todo mundo, provavelmente eu terei mais oportunidades de dialogar, de me fazer entender e até de entender o estudante com aquilo que ele traz para a gente, né? Tem 2 frases que a gente trouxe aqui do professor Novo, aqui, ele é um texto brilhante dele, que ele fala para a escola, mas que tem tudo a ver com a gente. Então ele diz assim, esse texto foi produzido durante a pandemia, tá? Podemos arriscar uma previsão. Ao contrário do que se ouve todos os dias, nem um novo mundo, nem uma nova escola ou universidade surgirão como resultado da pandemia. Mais cedo ou mais tarde, as escolas retornarão às suas rotinas tradicionais. Gente, vocês estão chegando agora e provavelmente não tenham vivido isso. A gente que viveu essa situação de antes e depois da pandemia, eu vou dizer, olha, o problema não está na pandemia. Dizer que antes da pandemia os alunos eram todos concentrados, engajados, interessados e não usavam o celular, e o professor era feliz, satisfeito e não estava doente, que país que eu vivo. E dizer que depois da pandemia tudo isso se transformou, vou dizer, nós estamos do mesmo jeito, talvez um pouco pior do que antes da pandemia. Então, e o problema não é a pandemia, tá?
Ele diz assim: mas a pandemia revelou que, além de necessária, a mudança é urgente e possível, e a gente está vendo isso nas nossas salas de aula. Se antes o nosso problema era conseguir fazer com que o aluno entendesse o conteúdo, hoje a gente está tentando fazer com que ele entenda o conteúdo sem tomar remédio ou tentar um suicídio. É esta consciência que nos convida hoje a dar passos, ainda que modestos, para uma futura escola ou universidade. Isso, para mim, é dar passo. Esse momento que a gente está aqui hoje, para mim, tem o significado da gente dar um passo. E a outra fala dele é que ele diz assim, e foi também motivo de conversa ontem nas palestras: a educação é sempre definida para um longo tempo, nunca curto. E daí eu ficar pensando nessa coisa das estradas que começam a gerar essa ansiedade que eu tenho que terminar, parece que no ano que vem, né? Mas em certos momentos, como aquele que a gente está vivendo, as escolhas que temos diante de nós são absolutamente decisivas. Não há situações inevitáveis, nem histórias já decididas. Todos os dias definimos um pouco ou muito da história do futuro. Todos os dias a gente define o que vai acontecer no final do semestre, para o próximo semestre e assim por diante. Uma das coisas que, para eu fechar, que eu tenho me preocupado muito como docente, é o quanto eu estou conseguindo exercer o meu autocontrole para que eu não adoeça, para que eu continue acreditando que eu sou capaz de fazer o que eu faço. E esse exercício do autocontrole, pessoal, ele está cada vez mais desafiador para a gente, porque as variáveis são imensas, a maneira como elas estão chegando para a gente tem gerado um impacto absurdamente forte, e a gente muitas vezes não está preparado para receber esse impacto, e nem para lidar com ele, e muitas vezes não tem nem o suporte para como isso poderia ser revertido. Então, eu diria que, em termos dessa questão do processo de ensinar e de aprender, nessa perspectiva dessa interdependência, a gente precisa começar a conversar mais, a gente precisa começar a encontrar soluções que não seja no campo do apontamento, da culpabilização de um ou de outro, porque, afinal de contas, pessoal, eu diria, e isso também é uma posição muito pessoal, eu fico, eles passam. Eu tenho ainda, e vocês que estão chegando agora, 30 anos pela frente. Então, este exercício de autorreflexão e de autocontrole e de busca de ajuda quando necessário é fundamental. E é fundamental para a gente, inclusive, continuar entendendo como que eu consigo aprimorar aquilo que eu penso, ou como eu cheguei pensando que é ensinar e aprender, e como esse processo vai se perpetuar ao longo de toda essa carreira que eu estou querendo estabelecer para mim, né? Bom, essas são, assim, algumas coisas para a gente poder pensar e jogar e refletir, né? Para essa conversa de agora. E aí o microfone, a fala está aberta para a gente poder socializar um pouquinho dessas nossas, não sei se, acho que não são angústias, mas esses nossos desafios em relação a como a gente está olhando para esse processo daqui para frente, porque a gente está começando uma mudança. Já começou, talvez, mas esse é mais um passo que a gente está dando nessa mudança. Eu acredito nisso, por isso que a gente está usando o nosso tempo precioso neste momento aqui, participando desse evento. Tá? Obrigado. A palavra está aberta, pessoal. Bom, inicialmente eu gostaria de dar os parabéns para vocês aí, vocês dois, né, mais o pessoal do apoio, pela organização, foi muito bom. Né, também ao grupo aqui, eu não conhecia as meninas que eu fiquei. Nós trabalhamos juntos, foi muito bom, eram de unidades diferentes, né? Eu acredito o seguinte, quando você fala do aspecto de saúde, né? Eu acho que um fator importante, né, em tudo que a gente faz na nossa carreira profissional é gostar daquilo que a gente está fazendo. Eu gosto de ser professor. Eu fiz a opção, depois de aposentar no mundo corporativo, de ser professor e pesquisador.
Eu gosto de fazer pesquisa, gosto de fazer extensão e gosto de ser professor. Não é um pênalti para mim ser professor, né? Então, esse aspecto, eu acho que é um aspecto fundamental, né? Porque se a gente gosta, nós vamos, através desse conversa, através de diálogos, através de pesquisas isoladas, próprias mesmo, individuais, nós vamos buscar as alternativas. Existem alternativas, né? E a gente tem competência, eu acredito que a gente tenha competência para nos adaptarmos a diferentes cenários. Porque a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é que o mundo não vai parar de mudar. E cada vez mais rápido. Isso a gente tem absolutamente certeza. Antigamente era mais lento. Hoje é muito contínuo e rápido. Então a mudança existe, né? Dado o princípio que nós gostamos de ser professor, de transmitir, né, conhecimento, eu acho que a gente tem grande chance de passar por esses momentos, nos dialogando como nesse momento, né, e colocando em prática, quer dizer, a gente voltar lá para nossas unidades e colocar em prática uma parte do que a gente viu, né, porque às vezes o treinamento é assim, você faz treinamento, se motiva, fala, não sei o quê, chega para lá, volta o mesmo status quo, né? Então a gente tem que fazer essa transformação em nós mesmos primeiro, né? Mudar mesmo, e mudar não é simples, mudar demanda energia, a gente vai sempre tentar, naquela transição, voltar para a metodologia antiga, né? Voltar a fazer da mesma forma, então a gente tem que se propor a fazer essa mudança, né? Não vai ser fácil, mas se a gente gosta realmente de dar aula, de transmitir do nosso papel, eu acho que a gente vai fazer com muito mais facilidade, é a minha opinião. Bom dia, eu sou o professor Matelli, eu sou da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá, colega do Cleginaldo, e também estou assessorando o professor Júlio na CDP3 desde junho desse ano, né? Então, a primeira parte da minha fala ela é bem breve, a partir do que o Cleginaldo falou, da gente manter essa chama acesa, manter a fervura do que a gente está discutindo aqui nas unidades. Eu quero lembrar que as unidades têm os núcleos locais do CDP3 instituídos, tá? E eles serão as instâncias, então, de manter essa água fervendo. Então, não deixem essa chama apagar, levem isso para a unidade, criem os grupos de discussões e mantenham essa formação docente continuada no âmbito das unidades. Porque esses eventos da CDP3, eles são eventos, eles são eventuais, né? Então, é uma vez, 2 vezes por ano que a gente se reúne para fazer esse tipo de reflexão. E mais importante, aqui a gente está só com docentes recém-chegados, né? A gente tem vários docentes aí que foram contratados entre 2014 e 2020 que não pegaram as oficinas antigas e não estão aptos a pegar as oficinas novas. Então, torna-se fundamental que a gente abra esse espaço também para esses colegas e para os mais antigos também, por que não, né? O pessoal mais de carreira mais extensa, né? E a segunda parte da minha fala vai nessa questão da mudança, né? É óbvio que a gente reconhece muitas mudanças que são necessárias, que são bem-vindas, que são urgentes, mas me incomoda um pouco essa sacralização da mudança. A mudança pela mudança, a inovação pela inovação. Porque com isso a gente corre o risco de jogar fora experiências que a gente sabe que funciona, né? Eu vejo uma demonização até da aula expositiva, né? Olha, eu tenho memórias muito carinhosas de aulas expositivas que eu tive na universidade. Claro que a gente pode dizer que isso é próprio da minha geração e coisa e tal, mas que eram aulas fantásticas, né? E eu acho que elas podem e devem ser consideradas também, né? Especialmente na área de engenharia, né? E eu vou trazer uma particularidade desse campo do conhecimento. Quando a Amanda perguntou lá quem é bacharel, quem é licenciado, o engenheiro não é nem uma coisa nem outra. O engenheiro não é bacharel. Você pega o diploma do engenheiro, você não vai ver bacharel em engenharia, você vai ver engenheiro. Imagino que para o médico seja a mesma coisa, para o cirurgião dentista. Então não somos nem uma coisa nem outra. É uma área muito particular e que tem uma responsabilidade social gigantesca, né? Todo ano eu falo para os meus alunos, né? Percebam no noticiário, sempre aparece uma coisa que eu chamo cagada de engenharia. A gente tem que referenciar as fontes, né? As cagadas em engenharia, o que eu me refiro? Todo ano você vê no noticiário uma caldeira que explode e mata gente na indústria, você vê um prédio que é feito uma intervenção na estrutura, o prédio fica condenado à moradia. Tudo isso é problema de engenharia, né?
Vou citar um exemplo também do desenvolvimento de um avião chamado Boeing 747. Ele foi feito na década de 60. Tá? Naquela época não tinha computador, ou se tinha, era de capacidade limitada, era caríssimo. Projeto extremamente complexo, que foi feito na base da régua T, do esquadro, da lapiseira, da régua de cálculo. Fizeram o protótipo, ele voou de primeira. E dominou um mercado aí de aviação de grande porte por décadas. Tem alguns desses aviões ainda voando comercialmente, tanto para passageiro quanto para carga. Muito bem? Cortemos para a década de 1990. Airbus A380, o maior avião já construído. Aí já tinha um monte de recurso computacional, um monte de coisa, um monte de facilidades, e o projeto demorou décadas para sair do papel. Os protótipos não funcionavam, né? A tal ponto que, quando ele entrou no mercado, o mercado já era outro, e ele durou 10 anos, né? E foi retirado de serviço. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há espaço, sim, para coisas tradicionais, para coisas analógicas, né? O mundo digital, ele traz muitas facilidades, mas ele também nos rouba muito da nossa capacidade reflexiva também, né? Então era esse o manifesto que eu queria fazer. Mudança, sim, é importante, mas sem sacralizar e sem demonizar aquilo que a gente sabe que funciona, que é legal. Tá bom? Era isso. Meu nome é Maíra, eu sou do ICT de São José dos Campos, da Odonto, sou do campus do professor Rubens, né, o Tanco. Eu sou, na verdade, assim, primeiro eu queria agradecer esse evento, porque eu acho que eu estou aprendendo muito. Eu terminei o doutorado e pensei o concurso passei, então eu não tenho experiência prévia nenhuma de sala de aula, a não ser o que eu aprendi dentro da Unesp, onde eu fiz a minha pós-graduação. Então, assim, tanto que aqui no grupo eu fiquei mais quietinha do que falando qualquer coisa, porque eu acho que eu estou aqui mais para absorver do que para compartilhar. Mas o que eu sinto é que muitas vezes a gente está preocupado com várias coisas de ensinar e o que a gente está esquecendo é que a gente precisa formar pessoas pensantes. E a gente não está incentivando muito, às vezes, o aluno pensar. Então, por exemplo, assim, estão preocupados se o aluno está mexendo no celular ou não. Mas, por exemplo, assim, nas minhas aulas, eu acho que em todas as matérias, eu acho que em todos os cursos, em todo lugar, sempre vai ter um influencer que é da área de vocês, que traz alguma coisa de um jeito que seja proveitoso para o aluno. Então, eu faço sempre a minha exposição e depois, no fim, eu sempre tento trazer algum vídeo de rede social, de algum influencer da área que fale o que eu estou falando e tento sempre trazer o como que a gente pode, então, problematizar ou, então, entender o que aquele influencer está fazendo. Eu não sei se todo mundo conhece, mas na minha área tem uma que é muito famosa, que é a Mari Krieger, que ela traz coisas de... que eu sou da área da microbiologia, e daí traz bastante coisa mostrando o porquê que a gente não pode tomar antibiótico quando está com infecção viral. Então, eu faço toda a exposição, depois trago isso, e daí mostro o como que ela está tentando trazer isso para a população e o como que a gente pode passar isso para um paciente. Então, e tentar fazer com que... Porque senão o aluno ele só entende, tá, eu não posso, e acaba não expondo e não traz o pensante, então muitas vezes a gente precisa fazer trabalho. Eu vejo que eles fazem tudo pelo ChatGPT e traz umas coisas assim... Aí eu tento problematizar o que eles estão trazendo do ChatGPT para eles pensarem em cima daquilo que o ChatGPT... Porque eu sinto que eles não pensam mais, eles só fazem aquilo que a gente está mandando porque a gente está mandando. E não pensar, eu acho que é um problema tão grande que eu estou tentando cada vez mais, além de tentar transmitir o meu conhecimento, tentar mostrar para eles o que eles têm que pensar e o porquê que eles vão sair dessa inércia de tipo, eu faço porque tem que fazer. Então, eu só queria compartilhar isso mesmo, porque eu acho que é uma coisa que está faltando um pouquinho da gente incentivar as pessoas a pensarem. Obrigada. Só para, antes de passar para ela, acho que tem uma coisa importante, né? O quanto os nossos alunos sabem que a gente se importa com eles. Porque a gente vai tentando mudar as nossas estratégias, mas será que o aluno sabe que a gente está se importando com o aprendizado dele? Quanto a gente coloca ou explicita isso para o aluno? Eu acho uma coisa importante. A gente faz as tentativas,
Mas é difícil de falar para ele, falar assim, ó, viu, a gente é preocupado com o que você está aprendendo, ou se você está aprendendo. Então, acho que é um trabalho, não só ficar culpabilizando o aluno, falar assim, ele está desmotivado, ele não quer aprender, mas o que a gente está fazendo para mudar essa motivação do aluno, né? Que acho que a gente fala muito pouco sobre motivação do aluno. Acho que a Alessandra falou um pouquinho ontem, a Amanda falou hoje também, mas apareceu muito pouco. E o aluno, a motivação dele, normalmente, é extrínseca, né? Fala assim, eu preciso tirar nota e passar de ano. Mas o que a gente faz para transformar essa motivação de extrínseca para intrínseca? Então, acho que é um bom ponto de reflexão para a gente levar para casa, um trabalho, então, para a gente tentar mudar essa questão também. Bom, eu sou a Milene, professora da Unesp de Rio Claro. Eu acho fascinante, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, enquanto a gente está aqui, que a gente tem esses momentos de reflexão, acho que é sempre válido e muito importante. Tem alguns pontos, né? Eu concordo com o que todo mundo falou, e eu acho que tem algumas coisas centrais assim que eu acho que são muito importantes a gente levar em conta. Em relação a isso, por exemplo, eu ouço muito, os alunos já vieram falar para mim, porque o que eu faço? Eu converso muito com os alunos, além do conteúdo, que é importante, né? Mas eu acho que em todas as aulas, parar para conversar com os alunos. Porque, assim, eles realmente, alguém falou de iniciação científica, eles não sabem o que é iniciação científica. Eu já perguntei, você sabe o que é a FAPESP, CNPq? Não, professora. Então, assim, porque ninguém conta, né, para eles. Então, eles, como eu, descobrem nos tropeços, né? E não precisa descobrir nos tropeços. Então, assim, eu sempre, antes de começar a aula, pergunto. E aí eles sentem esse canal aberto. Então, eles começam a perguntar. Então, assim, a gente mesmo incentiva eles a que eles estejam participando. Então, depende da gente. Então, assim, são muitos pontos. E eles já vieram falar, nossa, tem professores que não conversam com a gente. Então, assim, começa até a fazer reclamação, né? Então, assim, eu acho que essa atenção também abre todos esses canais de acesso, né, como facilitador, porque flui o restante da aula tudo diferente, né? Então, eu acho que a gente também está atento, né, aos alunos nesse sentido. Eu acho que é muito importante conversar com eles, dar atenção, conversar de outras coisas que não o conteúdo. Eu sempre tenho 4 horas de aula seguidas, é muito tempo. Então, assim, mesmo que você dá 20 minutos de intervalo, é muito tempo, gente. Então, assim, dá para conversar, dá para fazer quiz, dá para fazer estratégias diferentes, outras, é muito tempo de aula. Então, às vezes, mas assim, eu acho que depende em que fase a gente está da docência, a gente também vai ter um olhar diferente. Se a gente está no início de carreira, a gente às vezes está mais focado no conteúdo. Se você está mais avançado, você já tem mais liberdade com esse conteúdo para ficar pensando em estratégias. Então, é muito complicado isso, porque depende também muito de que fase que a gente está da vida, né, ou da carreira, que isso interfere também. Enfim, muitos pontos, mas eu vou dar o microfone aqui. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. E eu só não posso perder uma coisa que eu queria, mais um ponto para a gente levar para pensar, tá? Enquanto eu rodava os grupos, eu escutei a Milene falando uma coisa dentro do grupo que me chamou a atenção e que eu acho que é um ponto importante e que tem a ver com essa ideia do ensinar e do aprender. Eu até marquei aqui. A Milene falava alguma coisa do tipo, eu sou professora de bioquímica, eu dou aula no primeiro ano, mas tudo bem, bioquímica no primeiro ano, calma, como é que é isso, né? E aí ela falou assim, não, mas tudo bem, isso eu não vou deixar isso para lá, né? Ela fez essa fala mais ou menos assim. E aí eu parei para pensar o seguinte, tem exatamente tudo a ver. Como é que você coloca uma disciplina, e aí, desculpa os cursos que tem essa disciplina no primeiro ano, de bioquímica para um aluno que chegou do ensino médio com a base que a gente sabe que eles tiveram de biologia e de química, para uma disciplina de bioquímica, que é pesada, no primeiro ano, no primeiro semestre. A chance de reprovação, de desânimo, de desinteresse aumenta muito. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, eu estou dizendo que me parece que essa é uma evidência que eu estou
colaborando para que o ano que vem eu tenha uma turma extra de reprovados. Vejam, esse é um ponto que tem tudo a ver. Se eu quero garantir engajamento, motivação, aprendizagem, isso precisa ser pensado, isso precisa ser organizado nessa direção. E sim, a ordem das disciplinas ao longo da grade curricular é uma variável que faz diferença para esse processo de ensinar e aprender acontecer de um jeito totalmente diferente. Como é que chega um aluno para o segundo semestre que teve DP em 5 das 10 disciplinas que ele cursou no primeiro semestre, ingressante? Como é que ele chega para o segundo? Então, olhar para essa questão, e aí os conselhos de curso, quem faz parte dos conselhos de curso, ou levar isso ao conselho de curso, numa questão de reestruturação curricular, por exemplo, é fundamental que se pense que a ordem das disciplinas também é uma variável, não é só como ela é ministrada, mas é onde ela aparece dentro dessa grade. Então, assim, são questões, são pontos que vocês levantaram, e eu coloco mais esse para a gente pensar, que de fato tem uma relação de interdependência com esse ensinar e aprender, porque é complicado, e aí é uma posição pessoal minha, entender a frase: eu ensinei, o aluno não aprendeu. Isso para mim é complicadíssimo, para mim não tem lógica isso, né? Para mim, eu só ensinei quando o aluno aprendeu, porque existe de fato essa relação de interdependência. Então, muito obrigado, desculpa de ter aí colocado essas coisas assim, mas é no sentido de problematizar. Sair com boas perguntas ou com coisa para pensar também faz parte da estratégia da oficina, tá bom? Obrigado, gente. Pessoal, agradeço também a participação de todos vocês. A gente sabe que não consegue cobrir toda a discussão, então é para levar a mesma reflexão para casa. E a gente tem mais oportunidade para trocar ideia. Não sei se a gente passou os e-mails, mas pelo nome vocês nos encontram lá no site da universidade. E aproveitem o evento, foi bom estar aqui de volta com vocês.